O Trovejar do Silêncio, Joel Goldsmith, capítulo 12. Não resistais. Viver uma vida espiritual significa viver acima do sentido humano de vida, sem recorrer aos meios e processos humanos. Isto é, viver pelo Cristo. Significa nunca retribuir o mal com o mal. Nunca orar, alegrar-se, pedir ou desejar que outrem sofra por causa de suas ofensas, mesmo pelas ofensas dirigidas a nós. Nunca desejar recuperar as perdas, o que seria dentro do modo de vida humano e dentro de nossas leis. Porém, legal ou não, esse não é o modo de vida do Cristo. De fato, se alguém nos engana, é considerado legal, próprio e legítimo processá-lo, mas esse procedimento não é espiritual. Se alguém quiser te arrastar diante dos juízes e tomar o teu manto, deixa-o levar também a túnica. Mateus 5, versículo 40. Se alguém nos desse conselhos como: eu lhe digo, pode parar com suas demandas. Se alguém quiser tomar sua propriedade, deixe-o tomar. Se quiser tomar sua casa, seu carro, deixe-o tomar. E se ele decidir levar as suas joias, deixe-o levá-las também. E olhe à sua volta para ver se pode lhe dar mais alguma coisa além do que já levou. Tal conversa pareceria totalmente contrária a qualquer raciocínio normal. E, no entanto, é o que Jesus nos diz no 5º capítulo do Evangelho segundo Mateus. E neste momento, não temos como saber se estava certo ou errado. Não temos como saber se iríamos nos beneficiar duplamente, obedecendo a esse mandamento, pois a maioria de nós nunca tentou aplicar o não resistais ao mal. E além disso, mesmo que tenhamos alcançado um tal estado de consciência, seria provavelmente bastante insensato tentar fazer isso. À primeira vista, um tal ensinamento pode parecer significar que deveríamos deixar qualquer um e todo mundo a nos pisotear, nos enganar, nos tomar tudo o que temos, enquanto nós, suave e gentilmente, permitiríamos tudo isso. Jesus, o Cristo, porém, nunca quis dizer isso. O que ele quis dizer foi que nós não deveríamos humanamente revidar, mas não disse o que poderia acontecer espiritualmente se tal conselho fosse seguido. Ele não disse uma só palavra sobre o que Deus faria por nós se parássemos de fazer por nós mesmos. Ele não explicou como deveríamos abordar o problema sem invocar a lei do olho por olho. Contudo, a implicação disso é que a presença espiritual vem em nosso socorro para nos elevar acima da injustiça e da desonestidade. Será de fato possível que alguém possa nos fraudar se estivermos em nossa identidade espiritual de filhos de Deus? Quando os soldados foram prender um mestre no Horto das Oliveiras e foram puxadas as espadas para defendê-lo, Jesus não permitiu que seus discípulos o defendessem, dizendo: voltem suas espadas para as bainhas, pois aquele que ferir com a espada, pela espada será ferido. Em sentido material, isso pareceu significar que ele lhes dava carta branca para que o prendessem e fizessem dele o que quisessem. Mas ele não fez nada disso.
ao contrário, ponderou: eu tenho o infinito e invisível, no qual confio. Eu tenho aquele algo divino que sabe o que preciso antes de mim mesmo, e é do seu agrado dar-me o reino. E descansou nessa completa confiança. Não resistais ao mal. Soa-nos como o mais louco e menos prático dos ensinamentos humanos, embora seja o mais sábio e o mais prático dos princípios espirituais. Aqueles que atingem um estado de consciência em que podem deixar os inimigos se aproximarem, munidos das armas do mundo, com facas, lanças, revólveres ou com processos, e podem ficar tranquilos, sem resistência, nunca podem perder. Assim foi com Davi em seu duelo com Golias, ou com os hebreus, que eram numericamente muito inferiores em suas batalhas. Enquanto resistirmos ao mal, não estaremos vivendo sob a graça, mas sob a lei. E qualquer faca que atirarmos aos outros se tornará um bumerangue a nos ferir o peito, num relâmpago, a qualquer momento. Não haverá caminho para que a graça desça sobre nós se aceitarmos o modo de vida humano. Podemos orar pela graça por 1 milhão de anos, mas ela não virá até nós enquanto não pararmos de utilizar as armas do mundo e até que tenhamos a compreensão de Jó. Ele suspendeu a terra do nada. Então, se quisermos nos amparar nessa nulidade, o Espírito se precipitará e nos carregará para a frente, aparecendo na forma do que venha a ser necessário. O Mestre revelou que a lei básica do karma é: como semeares, assim colherás. Mas também esclareceu um caminho seguro e certeiro para nos erguermos acima da lei de causa e efeito, e que é acionar a causa, fazendo nada, pensando e sendo nada por nós mesmos. Por exemplo, se orarmos com algum objetivo ou propósito em mente, vamos provavelmente produzir um efeito de acordo com o objetivo inicial. Mas se orarmos sem objetivo específico, apenas para a realização de Deus, nós não teremos acionado uma causa e não teremos o efeito. Apenas teremos a Deus mesmo se manifestando com harmonia em nossa vida. Assim ocorre que, se nós não usarmos as armas de defesa em nosso favor, não poderemos ser atingidos por essas mesmas armas. Se nós não medirmos a justiça de acordo com os padrões humanos, a justiça humana não poderá se voltar contra nós. Qualquer coisa a que nos ligarmos estará a nós ligada. Qualquer coisa que liberarmos estará liberada. Quem determina isso somos nós, e quando abandonamos os cuidados e as coisas deste mundo e vivemos com o constante desejo de conhecer corretamente a Deus, deixando as demais considerações de lado, então, quando Deus é compreendido, ele se manifesta na nossa experiência como uma vida perfeita. Tudo o que recai sobre os nossos sentidos existe como um efeito, e, no momento em que percebemos que em tais efeitos não há nem bem nem mal, perdemos o medo de todo e qualquer efeito possível. Não mais podemos temer algo que não encerra poder algum, bom ou mal que seja, não mais que a um simples copo d'água. Não só não podemos temer um copo d'água, como também não podemos amá-lo,
podemos nos alegrar e beneficiar com ele. Mas jamais alguém amou, temeu ou odiou um copo d'água. Apenas o tomamos como aquilo que é, um copo d'água. Foi bem essa atitude do mestre diante do leproso. Não o odiou, não o temeu e certamente não o amou. Aproximou-se e tocou-o, mostrando com isso que estava acima da crença do bem e do mal. Para ele, o leproso não tinha poder algum. É possível para nós nos elevarmos para além da causa e efeito, apenas após termos nos livrado das armas do mundo. Somente quando nossa vida for vivida não só de pão, mas de cada palavra que provém da boca de Deus. Quando não mais pensarmos no alimento, no dinheiro, no clima ou em qualquer efeito como constituinte da nossa segurança, e quando descobrirmos que nossa vida verdadeira é sustentada pela palavra de Deus, estaremos então vivendo uma vida espiritual sem dependência dos seres humanos, de seus investimentos ou posições, não jogando-os fora ou alijando-os de nossa vida, mas percebendo que eles são as tais coisas de acréscimo, parte da graça de Deus manifestada e, portanto, não nos inspiram qualquer temor. Se dependermos da vida material e nossa segurança for varrida para longe, ficaremos de fato perdidos. Aquele que não mais usa a espada em sua própria defesa, mesmo que seja a espada da lei ou um abrigo contra as bombas, que não mais confia na força, nem mesmo na força dos argumentos, este fica quieto no centro do próprio ser e deixa que o infinito e invisível seja sua defesa, e se ele achar necessário, a ofensiva. Esse infinito invisível nunca destruirá pessoa alguma, mas destruirá as más influências ou pensamentos, crenças ou atos que podem tentar se manifestar por meio de pessoas. Desenvolvemos individualmente aquele estado de consciência que não usa o poder e que, por fim, leva nosso mundo particular para a órbita do não poder, pela compreensão de que nada do que existe como pessoa, coisa, lugar, circunstância ou condição tem poder, quer seja bom, quer seja mal. Não há poder de bem e de mal, pois não há poder. Nada é poder e ninguém é poder. Só Deus é o poder criativo, de manutenção e sustento, que opera sem nenhuma ajuda nossa. Só Deus é poder e nós somos instrumentos pelos quais ele flui, mas só Deus é e sempre será o único poder. O mestre compreendeu claramente isso quando disse: Por que me chamais de bom? Eu de mim mesmo nada posso fazer. O Pai em mim é quem faz as coisas. E assim é também conosco. O poder não nos é dado de fato, mas se chegarmos ao estado mental, embalado pelo Espírito, em que não resistimos ao aparente erro, negando-o, combatendo-o ou tentando destruí-lo, logo testemunharemos as coisas maravilhosas que o Pai interno realiza. Podemos elevar-nos a um estado de consciência que nos dará como resposta a qualquer problema que se apresente a seguinte reflexão: Veja, isso está na minha mente.
Estou olhando para isso. Isso não me beneficia, não me fere, é uma sombra. Sei que o mundo chama isso de poder, que pode matar, destruir ou enfraquecer, mas sei que isso é uma sombra, porque no mundo criado por Deus não pode existir um poder, e eu não preciso de poder algum, nem mesmo para destruí-lo, para superá-lo ou removê-lo.